Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Minhas amadas irmãs, eu vou ler 2 textos seguidos. Êxodos 33:14, seguido de Hebreus 4:9. Eu fiz a junção dos 2 textos. Diz assim a palavra do Senhor: Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Assim resta um descanso sabático para o povo de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar com cada uma de nós, Senhor. Estamos todas necessitadas de refrigério, de descanso, de folga. Mas essas coisas precisam ser sobrenaturais para nós, Senhor. Não há nenhum descanso desta terra que possa aliviar o cansaço da jornada, a não ser o descanso chamado Jesus. Vem falar com cada uma de nós, vem ministrar os nossos corações, vem abraçar cada uma de nós de modo vivo hoje, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas irmãs, a mensagem de hoje é uma mensagem de encorajamento, mais uma mensagem de encorajamento para cada uma de nós. Primeiro falou o meu coração de uma maneira muito especial. E aqui a gente traz a palavra descanso. Eu queria que vocês focassem nessa palavra. Ela tem um significado bendito para nós. Na verdade, há 3 palavras benditas que se completam: descanso, refrigério e folga. E como estamos todos necessitados de experimentar isso. Como diz o verso da música popular, de inspiração tão sensível, que traduz tão bem o que necessitamos. O verso da música diz: quando o corpo pede um pouco mais de calma. Quem é que não conhece essa música? Contudo, há um descanso ainda maior e mais duradouro do que aquele que se restringe ao corpo e às emoções. O Senhor prometeu esse descanso e cumpriu sua promessa enviando Cristo para ser o descanso perene dos seus escolhidos. Já faz tanto tempo de caminhada com o Senhor e muitos no nosso meio ainda não aprenderam a descansar no Cristo. As dificuldades familiares, as encrencas familiares, as coisas que têm nos cercado, têm muitas vezes nos tirado o chão e o fôlego. E eu repito, estamos todas absolutamente necessitadas de adentrar esse descanso bendito que é o próprio Cristo. O povo de Deus sobre a terra tem andado num cansaço que assusta, e a gente descobre isso pela própria vivência e ao conversar com alguns amados irmãos que estão atravessando momentos extremamente difíceis. Cansaço físico, mas sobretudo cansaço espiritual. O primeiro pode ser resolvido com as boas férias, mas o segundo só pode ser efetivamente desfrutado quando estamos em Cristo verdadeiramente. E eu não falo apenas do igrejismo, de vir à igreja 2, 3, 4 vezes por semana, mas de experimentar o Cristo aonde quer que estejamos. Um dos grandes desencadeadores desse cansaço espiritual e existencial é a falta de perdão. E eu queria focar um pouco nisso hoje. Raiva, ódio são agentes corrosivos que impedem as nossas bênçãos de descerem sobre nós. Já falei isso muitas vezes, eu mesma experimentei durante um tempo a retenção de um perdão durante 13 anos. O resultado,
Foi dor, fracasso, tristeza, enfermidades. Assim que atendi à voz do Espírito Santo e liberei aquele perdão, as bênçãos desceram como uma torrente bendita vinda do trono da graça sobre a minha vida e da minha família. E eu queria chamar a atenção de cada uma de vocês. Cada uma, muitas vezes, tem aquelas situações familiares, sobretudo em relação a cônjuges, a filhos, que muitas vezes ficam ali represadas no fundo das nossas almas, e nós não conseguimos, mesmo orando, liberar o perdão sobre essas pessoas que nos prejudicaram tanto. E muitas vezes essas pessoas que nos ofenderam, nos prejudicaram, nos machucaram, até já se foram desta terra, mas a memória da dor está lá dentro de muitos corações. E o Senhor hoje traz essa palavra de libertação para cada uma de nós. Faxinemos nossas almas, que nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus. Não há nada que possamos fazer em relação às ofensas recebidas. Elas já foram lançadas sobre nós, por palavras, por ações, por práticas, enfim. Mas somos servas do Deus Altíssimo. Somos santuários vivos das moradas de Deus. E como santuários de Deus, não podemos abrigar o Espírito Santo e uma mágoa profunda. Que hoje nós possamos sair daqui com a firme intenção de dizer: Senhor, eu me levanto na autoridade do Senhor Jesus Cristo e libero o perdão sobre a vida dessa pessoa. Mas diga a Ele: Senhor, eu não estou com vontade de fazer isso não, eu estou fazendo em obediência à sua palavra. A vontade que eu tenho é de voar na goela dela, porque o Senhor conhece os pensamentos mais escondidos dos nossos corações. Mas quando nós confessamos, quando nós exteriorizamos, a gente quebra o jugo maligno sobre a nossa vida. Então, Senhor, mesmo não querendo, em obediência à Tua palavra, eu quero liberar perdão sobre a vida dessa pessoa, dessa e dessa, ou sobre a memória daqueles que partiram e que me machucaram tanto. E aí começa o processo de esvaziamento da mágoa. Não espere que no primeiro momento que você faça essa oração, já passou a raiva. Vá esvaziando em oração continuamente, até que a memória da dor se esvaia. Você não vai se esquecer da ofensa recebida, mas você vai se lembrar sem dor. Entendeu a diferença? Nós fomos alcançadas pela graça de Deus para a salvação e para a vitória. E nessa vitória está a nossa libertação de todo jugo maligno que tem agido sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. O texto nos leva a algumas considerações. Em primeiro lugar, o descanso de Deus prometido desde tempos eternos não é um dia na semana, mas uma pessoa chamada Cristo. O autor de Hebreus deixa isto bem claro nos capítulos 3 e 4. Diz o autor de Hebreus: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Experimentar o Cristo é ter sempre um lugar de repouso nas horas das nossas agonias mais profundas e dos medos mais cruéis. Quem não se agonia? Quem não sente medo? Todos nós sentimos. Então, que nós possamos levar nossas agonias e nossos medos ao altar do sacrifício e ali entregá-los ao Senhor. Em segundo lugar,
Como também descreve o salmista no Salmo 23: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Repito mais uma vez: separemos um tempo para desfrutar desse lugar bendito de descanso e refrigério que é a presença do nosso Cristo. O andar pela fé demanda certeza e também coragem. Em outro salmo, o salmista declara: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Às vezes a sensação humana de desamparo é tão grande que nos sentimos sem chão, mas é exatamente nessas horas que precisamos daquela certeza e coragem já mencionadas para seguir em frente, apesar de todos os percalços e apesar de todos os pesares. Só conseguimos isso sobrenaturalmente, nos entregando ao Senhor e entregando a Ele aquilo que tem causado peso e temor aos nossos corações. Em terceiro lugar, deitar à noite no meio das grandes tempestades e poder dormir na tranquilidade que seremos guardados pelo Senhor é o tipo de fé que nos faz descansar seguros no esconderijo do Altíssimo. Quantas noites insones você tem passado? Quantas dificuldades você tem enfrentado? Quantas pessoas têm se levantado para lhe tirar a paz e o sono? Quando isso acontecer, repito mais uma vez: entregue-as ao Senhor. Coloque-as diante do Senhor em oração, dizendo: Senhor, não há nada que eu possa fazer em relação a isso, mas Tu és o dono da minha vida e Tu podes restaurar a minha paz e meu equilíbrio. É nele que a nossa alma encontra repouso, descanso e refrigério. Não nos deixemos abalar por causa dos fardos da jornada, que são muitos. Antes, os lancemos sobre Ele. Lancemos tudo que nos inquieta, pois Ele tem cuidado de nós e não nos deixará sozinhos ou sozinhas, hora nenhuma. Nós temos o Deus Todo-Poderoso conosco. Ele tem sido o nosso amparo, o nosso refrigério, aquele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. E o que é que essa brevíssima meditação ela nos deixa como lição ou como lições no dia de hoje? O resultado desse descanso bendito nós podemos ver nas palavras do salmista no Salmo 92. Diz o salmista, Salmos 92, de 10 a 15, ele diz: Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo, os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Amém? E o dever de casa é ler todo o Salmo 92. Leia, releia, recite-o em voz audível, que você possa ouvir sua própria voz, e aproveite para ministrar, liberando perdão sobre os seus ofensores. Muitas vezes aqueles que nos ofendem são aqueles mais chegados, cônjuges, filhos, noras, netos, enfim, aqueles que têm uma ligação mais estreita conosco. Quando a ofensa vem desses, a ferida é muito mais profunda. Então que nós possamos hoje fazer esse exercício, ou começar esse exercício de liberação de perdão na vida desses amados, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar umas pelas outras.